E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Kathleen Silva e hoje eu vou estar fazendo mais um vídeo nesse canal falando como é que foi a minha experiência de 2 anos e meio com o aparelho autoligado. Vou falar do processo que eu fiz para colocar ele e como é que foi esse decorrer desse tempo com o aparelho. Então, se você não é fã ainda desse canal, se inscreve, é só clicar nesse botãozinho aí embaixo, é coisa rápida. Clica no curtir, que ajuda bastante no crescimento do canal. Clica no sininho para não perder mais nenhuma novidade, porque tem 2 vídeos toda semana nesse canal e já tem muito material legal para vocês assistirem. Então, bora pro vídeo! Vou começar a falar como é que foi a preparação para eu colocar esse aparelho na minha boca. Primeiro, a dentista pede para você ir numa clínica ou às vezes é no próprio local mesmo para fazer a pasta de documentação. Você vai tirar a panorâmica, que é um raio-x mesmo que você tira do rosto, e uma radiografia completa da estrutura dos seus ossos, do rosto. E nessa pasta vem todas as informações técnicas lá que a gente não entende nada, que só a dentista entende, que nessas informações é que ela vai ver quais são os movimentos que ela vai fazer com o aparelho para poder fazer a estrutura certa dos dentes. É uma pasta completa que o dentista precisa e é muito importante. No mesmo dia que você faz a pasta de documentação e essas radiografias, você também faz um molde de gesso da sua boca. É uma pazinha que eles colocam uma pasta que ela é meio emborrachada e que tem cheiro de chiclete. Eles enfiam aquilo dentro da sua boca que o negócio chega até lá na garganta, mais ou menos próximo da garganta, que dá uma vontade de vomitar, mas que você tem que segurar firme, porque tem que ficar com aquele negócio na boca durante uns 3 minutos mais ou menos, até aquela massa enrijecer um pouquinho e ali vai sair o molde dos seus dentes no gesso. Não sei por que a dentista precisa disso, mas eles sempre fazem esse molde. Eu tenho o meu molde, o molde inicial que eu fiz antes de colocar o aparelho. Tem essa plaquinha aqui, ó, que eles esquentam um pouco para poder a pessoa morder. Eu não sei para quê, mas a pessoa morde isso daqui. Eu vou mostrar para vocês o molde dos meus dentes no início do tratamento, cara. Esse é o molde. Vem as 2 partes separadas. E aí fica assim, ó. Não tá encaixando direito porque os dentes são tortos mesmo. Tá dando pra ver, gente? Como é que era os meus dentes antes do tratamento? Eu tinha essas 2 presas aqui, ó, que empurravam esses dentes pra dentro. E aí, enfim, esse molde fica com a dentista e depois ela te entrega. É um molde de repente para você olhar e ver como você era antes, e você dá valor na escovação e dá valor no sofrimento do aparelho, porque vale a pena. Depois que você faz a pasta de documentação, radiografia, molde do gesso, você começa na arrumação dos dentes para o aparelho. Você faz restauração, caso você tenha alguma cárie, faz a restauração. Eles colocam uma resina que fica da cor do dente. Depende de caso para caso, tá, gente? Cada pessoa tem um caso diferente. Eu vou falar como é que foi o meu caso. Deixa eu contar. No meu caso, para eu colocar o aparelho, eu tive que extrair 8 dentes. 8 dentes. Foi um momento bem tenso.
porque eu tive que tirar os meus 4 sisos. No caso, eu tirei um siso a cada ano. Um siso a cada ano, eu tirei esse de cima. Sendo que os de baixo e os outros eu tirei assim, em 3 meses. Em 3 meses eu tirei 1, 2, 3, 4, 5, 6 dentes, gente. É muita agulha para pouco tempo. Muita agulha, muita agulha. E muito remédio também. Em um mês eu tirei um siso. No outro mês eu tirei o outro siso. No mesmo mês eu já tirei um dente daqui de baixo. Tirei 2 dentes daqui de baixo, tá? Pro aparelho ter espaço para movimentar, para modelar os dentes daqui. E é claro, extrair os meus 2 caninos daqui de cima. Porque se ela tivesse que tirar os dentes de baixo e puxar os caninos de cima para baixo, o tratamento ia levar muito mais do que 3 anos. Então seria muito mais rápido tirando os caninos de cima e endireitando os de baixo que já estavam no lugar. Era só empurrar para frente de novo. E depois de muita agulha, muita dor para tirar os dentes. No caso eu tava com anestesia, então eu só sofri depois, né, na recuperação. Depois de todas essas extrações, veio a parte pior, que eu não sabia que existia o pior, que é a borrachinha chamada espaçador. A hora que vocês ouvirem da sua dentista que você vai ter que usar o espaçador, se prepara que você não vai ter tido dor pior ainda na sua boca. O espaçador é uma borrachinha redonda, a maioria das vezes é azul, e ela serve para abrir espaço entre os dentes onde vai ser colocada a banda, que é uma banda metálica. Não é banda de rock não, tá, gente? É uma banda metálica que vai ser colocada no dente. Que essas bandas vão ser praticamente como as âncoras do aparelho, para ter a força para poder movimentar. Isso vai ser colocado entre os dentes, onde ela vai precisar de espaço. É uma sensação de como se tivesse um pedaço de carne grudado no seu dente, só que é muito pior. Depois que você sai da clínica, você já sai com aquele incômodo, daquele negócio fazendo pressão no dente. Você sente uma pressão forte no dente. Mas depois de algumas horas, cara, você vê que não vai ser fácil os outros dias. Eu acho que eu fiquei 3 ou 4 dias com essas borrachinhas na boca. Cara, é muita dor, cara. Muita, muita, muita. Eu tô fazendo a minha experiência, tá, gente? De repente tem outras pessoas que não tenham sofrido tanto assim. Mas pra mim foi difícil porque é uma pressão constante. A boca fica latejando. Esquece comer, tá? Não dá pra mastigar nada, nada. Não dá pra mastigar banana, uma fruta. Só dá pra tomar coisas. E tem que tomar cuidado na hora de falar também. Porque se você falar e acabar batendo o dente assim, que a gente costuma fazer, nossa senhora, é uma dor aguda que você sente que, meu Deus, você chega a ficar arriado no chão de dor se você bater os dentes usando essas borrachinhas. Olha, é horrível, é horrível. Foi a pior parte do tratamento, foi esse negócio de espaçador. E aí depois, quando chega finalmente o dia de você ir pra clínica tirar o espaçador, dói pra tirar, tá? Porque não dói só os dentes que tá a borracha não, dói todos os dentes, porque tá movimentando aqui, então dói tudo dói. Aí no dia que você vai tirar o espaçador, é o dia que a dentista vai fazer o molde da banda para colocar no seu dente. Praticamente é uma arte que a dentista faz. Ela pega um anelzinho e ela vai moldando. Acho que eles devem ter uma máquina de solda dentro da clínica, porque ela foi soldando ele e fazendo o molde exatamente do meu dente. E aí, para encaixar aquilo ali, você tem que fazer força. Não é a dentista sozinha. E o seu dente tá doendo. Dá a sensação, cara, que tá arrancando o seu dente. Dói muito, muito. Ela encaixa o anel e aí pede para você morder. Que aí na força da sua mordida, o anel vai entrando
ela vai forçando e ela vai pedindo pra você morder, pra poder aquilo encaixar no dente. E ela coloca uma massinha dentro pra não cair resíduos de comida ali, nem nada, pra não causar cárie. Então fica totalmente vedado aquele anel no seu dente. E aí você tem que morder aquilo com o seu dente doendo pra caraca. Mas você tem que morder. Cara, depois de passar pelo sofrimento do espaçador e do anel, ela instala o aparelho na sua boca. Ela faz a profilaxia, que é a limpeza. A profilaxia limpa os dentes, tira um pouquinho de tártaro também. E previne doenças periodentais, gengivite, essas coisas aí já são mais complicadas. Ela faz a limpeza dos seus dentes e aí ela começa a instalação do aparelho em cada dente, secando, colocando cola e tal. E aí, depois aquela borracha do espaçador é tranquilo. Porque a dor que você sente com o aparelho é uma dor temporária. Depois que você instalou o aparelho, você não sente nada no dia, só no dia seguinte. No dia seguinte é que você vai ver a coisa acontecer. Nossa, me dá até nervoso de lembrar. No dia seguinte, você já sente aquela pressão nos dentes, que é muito bom, porque é sinal de que o aparelho está movimentando. Esse aparelho autoligado aqui, ele faz o trabalho sozinho. Ele não tem aquelas borrachinhas em volta, igual o convencional. Ele vai fazendo o trabalho sozinho em casa. Aí você começa a sentir dor, sentir pressão nos dentes, você não consegue comer carne, comer fruta, você só consegue comer coisa molinha. E aí, você fica sentindo dor uns 2 dias. Uns 2 dias de dor, depois para. Depois você consegue comer carne normal. E aí depois de um tempo ele começa a doer de novo. E aí é assim, dói 2 dias, para, aí você consegue comer biscoito, tudo normal, depois volta a doer de novo. E aí sim, você tem que ter uma dieta preparada em casa sempre. Você tem que ter comida normal e tem que ter dieta para quando o seu dente começar a doer do nada. Porque é assim, é do nada. Você acorda de manhã, caraca, tá doendo. É assim, com autoligado é assim. O convencional você tem que ir na dentista para poder você sentir dor. Esse não, esse a dor vem gratuita a qualquer momento. E aí é muito importante você ir todo mês fazer a manutenção do aparelho na clínica. Isso daqui não é uma coisa boba, tá, gente? Isso daqui é um aparelho sério e é muito importante você ir na clínica fazer a manutenção. Às vezes, quando eu vou na clínica, ela precisa trocar o fio do aparelho. Eu começo com um fio fininho e aí depois, quando eu vou fazer a manutenção, ela coloca um fio mais grosso, que aí quando ela instala aquele fio ali no aparelho, eu sinto na hora a pressão nos dentes, cara, na hora. Mas aí a dor só vem no dia seguinte, pelo menos eu tenho um tempo para me preparar para a dor. E aí existem essa troca de fio, só troca de fio que existe. Às vezes ela precisa colocar uns elásticos trançados em alguma parte daqui do aparelho para poder fazer uma puxada mais forte, mais concentrada em algum local. Eu cheguei a usar essas borrachinhas também. Depois de um tempo usando só os fios, vai chegar a fase dos elásticos, que é uma fasezinha um pouquinho difícil. Mas nada do tratamento é pior do que aquela borracha do espaçador, lembrem-se disso. Tem essas borrachinhas redondas que a gente encaixa em uns ganchinhos que tem aqui no aparelho para ajudar a movimentar de alguma forma ele, entendeu? É a própria dentista que vai te dizer como você vai colocar a borrachinha. E aí você tem que ter muita força nesse momento, você tem que ser muito corajoso, porque vai doer e você tem que deixar a borracha lá. Como que eu fazia? Eu botava a borracha e aí ficava naqueles 2 dias de dor, que dói. Mas assim que eu tiro a borracha, a dor para. Mas eu não posso fazer isso, você não pode fazer isso, você tem que deixar a borracha lá. O que eu fazia? Se eu tirar a borracha, o dente vai descansar. E aí na hora de eu botar a borracha de novo, vai doer mais ainda. Então eu fazia o seguinte, eu deixava a borracha direto, fazendo pressão direto. Eu não comia mais nada duro, só comia papinha, purê de batata,
só coisa mole para eu não tirar o aparelho. E chega no momento que fica doendo tanto que as borrachas estão puxando que não dá nem para escovar os dentes, sinceramente. A própria escova machuca muito. Fio dental, nem pensar. Nesses 2 dias de dor, não passo fio dental, porque não dá mesmo, nem aquele fio fininho, não dá. Eu vou fazer um vídeo também mostrando como fazer a limpeza desse aparelho aqui, como eu faço a minha limpeza. Tem gente que faz mais descansado, mais rápido, mas eu vou mostrar como eu faço a limpeza do meu aparelho, como eu fiz durante 2 anos e meio. Eu vou fazer um outro vídeo mostrando isso. E aí nesses dias de dor do elástico, eu só comia coisa mole e evitava comer doce também para não ter que escovar os dentes. Eu só comia coisa pouquinha, salgada e só água. Água, suco de fruta, água, suco de fruta. E aí depois que eu já sentia que já estava aliviado, já começava a fazer limpeza de novo. Bom, e aí você fica durante a maior parte do tratamento dentário utilizando essas borrachinhas e também ela trocando fio. Chega um momento que ela coloca um fio bem grosso, né, que caraca, dói. Mas assim, esse aparelho ele faz todo o trabalho sozinho e foi muito rápido. Em 2 anos e meio eu já acabou. No caso, completou 2 anos e meio agora, em junho de 2020. Eu vou tirar o meu aparelho esse mês, finalmente. E aí, recentemente, né, agora eu não sinto mais dor, porque o aparelho já finalizou o tratamento dele. E depois eu vou mostrar um vídeo pra vocês mostrando quais foram os procedimentos que eu fiz pra retirar o aparelho e mostrar como é que ficou, né, gente? Sem esse sorriso com esses ferros aqui. Uma outra coisa que eu esqueci de falar é que quando você coloca o aparelho, eu pensava que o aparelho ficava aqui em cima, que a minha boca ia ficar normal, mas não. Quando você fecha a boca, o aparelho ele fica exatamente aqui na linha da boca. Então é como se você estivesse segurando alguma coisa na sua boca o tempo todo, é incômodo. No início também, para comer foi uma droga, porque tudo que você come vai juntando aqui, vai acumulando, né? Vai juntando tudo. E aí eu mordia uma coisa e aí ficava 1 minuto tirando as coisas de dentro do aparelho. Aí depois eu parei com isso. Depois eu começava, por exemplo, hambúrguer. Comia o hambúrguer todo e aí ficava com aquilo tudo acumulado assim, incomodando. Depois que eu terminava de comer o hambúrguer, é que eu fazia a limpeza com a língua, né? Ficava o tempo todo assim, cara, é muito, muito ruim. Salada, então, nem pensar. Depois que eu coloquei o aparelho, eu comi salada o quê? Só 2 vezes. Porque é muito ruim, cara, é muito ruim. Você mastiga e a salada, parece que o fio do seu aparelho vira um varal. Porque a salada, ela enrola exatamente no fio assim, você não consegue tirar esta porcaria com a língua. Você tem que ir pro banheiro com um fio dental ou com um palito de dente para poder tirar, porque o negócio enrosca ali. Isso acontece também com caqui, uma fruta vermelha que parece um tomate. Cara, quando eu como caqui, é cirurgia. É ir pro banheiro e fazer uma cirurgia de limpeza, porque eu tenho que ficar com fio dental assim, cara, com um palito de dente, tirando, desenrolando o negócio do fio, é muito ruim. E uma outra coisa que eu esqueci de falar também sobre alimentação. Quando se tem aparelho, você deixa de comer muita coisa. E eu gosto de comer, é muito bom. Então eu tô há 2 anos e meio sem comer pipoca, sem comer bala de caramelo, coisas duras em si, amendoim, entendeu? Tem pessoas que comem pipoca. Cat, mas eu como pipoca e não acontece nada. Então, o problema é seu. Mas você tá arriscando estragar o seu aparelho, porque você pode fazer um bracket sair do seu dente. Eu prefiro sempre respeitar tudo que a dentista fala. Se não pode comer isso ou aquilo, eu não como mesmo. Então depois eu vou lançar também um vídeo mostrando tudo o que eu não pude comer em 2 anos e meio. Vou comprar, vou colocar tudo aqui e vou comer na frente de vocês, me saborear tudo o que eu não pude comer esse tempo todo. Mas voltando, é muito importante
vocês seguirem à risca o que a dentista fala, porque você pode quebrar o bracket e aí às vezes tem que pagar para colar de novo. E é complicado, e isso atrasa a movimentação dos dentes, atrasa o tratamento. Então, gente, dizer para vocês que o aparelho autoligado foi maravilhoso na minha vida. E ele fez um tratamento muito rápido. Eu vou mostrar para vocês o tempo que levou na minha arcada normal para ela ficar alinhada a parte de cima. Foi pouquíssimo tempo para alinhar a parte de cima. Esse aparelho é muito bom, é caro, mas cuidar dos dentes não é só estética, é saúde também, é muito importante. Então eu quero dizer para vocês que vale muito a pena ter esse aparelho. Prepara o bolso, guarda um dinheiro, porque vale a pena, gente. A mensalidade também do aparelho eu pago é 150. Aí o pessoal diz: Meu Deus, pra que isso? pra quê? Pra eu não ficar 3 ou 7 anos com o aparelho na boca. Eu prefiro pagar caro e ter um tratamento mais rápido, eficaz. Então eu não vou falar preço do aparelho, porque isso depende de cidade para cidade, de clínica para clínica. Então, assim, procura a sua clínica mais próxima. Procura mais informações com a sua dentista sobre o aparelho autoligado, cara. Ele vale muito a pena, muito a pena. É um tratamento muito rápido. E é o que eu falei pra vocês. Pro tratamento ser eficaz também, você tem que escovar seus dentes, fazer limpeza todos os dias. No vídeo que eu vou postar depois da limpeza, cara, você tem que usar a escova interdental. Você tem que escovar direitinho, usar enxaguante bucal, fio dental. É um saco, demora pra caramba pra limpar, mas isso é muito eficaz porque com o fio limpo, o aparelho ele consegue fazer o movimento com mais facilidade, sem nenhuma sujeira, sem nada ali impedindo. Ele é muito bom. Eu pensava que o aparelho ia ficar comigo, que era tipo uma coisa que eu comprava, mas não, você paga para colocar o aparelho, paga a mensalidade e depois o aparelho vai ficar com a clínica. Fazer o que, né? Pelo menos eu vou ficar com os meus dentes certinhos. Então é isso, gente. Se vocês curtiram o vídeo, as informações que eu passei, as minhas experiências de dor, dá like, se inscreve para fazer esse canal crescer, porque tem informação aqui toda semana, são 2 vídeos por semana, 2. Clica no sininho também para receber a notificação. E eu tô amando fazer vídeo aqui no YouTube e passar a minha experiência desse aparelho maravilhoso para vocês. E é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Se inscreve aí. Valeu!